Olá, eu sou o Jonas Poli e esse é o nosso curso de Symfony 6. Esta é a aula 62 e agora eu vou mostrar como realmente se monta um projeto. Durante o nosso curso, o desenvolvimento da ferramenta foi projetado para ser didático, ou seja, para ensinar como é que o Symfony funciona e como se usa o Symfony para trabalhar. Dessa forma, o encaixe das soluções foi montado para que tudo que aparecesse, que dependesse de uma coisa que já existia, a coisa que já existia devia ser explicada antes. Agora vou explicar como é a ordem de desenvolvimento na prática, ou seja, depois que você já tem todos esses conceitos do Symfony, para você criar um projeto, você segue esses passos que eu estou montando agora. O primeiro é a criação do projeto. O que é criar o projeto? É criar o projeto Symfony usando o Symfony Console ou o Composer. Isso vai criar a estrutura básica do projeto e configurar a estrutura de diretórios necessários para iniciarmos o trabalho. Depois, a gente configura o ambiente. São as variáveis necessárias para que o nosso sistema funcione, como por exemplo o banco de dados, como por exemplo o servidor, caso seja necessário. O terceiro são as entidades. Depois eu vou criar as entities, ou seja, nesse ponto que eu vou criar a news, ou no caso a news category, e os usuários. Depois eu crio os controllers. Criando os controllers, eu vou lá dentro dele criar as rotas. E criando as rotas, eu vou chamar a visualização, ou seja, as twigs. E por último, a gente cria os serviços, aqueles controles complexos que só serão utilizados quando o controller não der conta ou quando o repositório não der conta. Agora também fica fácil de entender por que o Symfony pode ser categorizado como um MVC, Model View Controller. Porque a gente tem a Model, que a gente pode interpretar que são as entities e os repositórios, que são as coisas do nosso projeto que estão ligadas ao banco de dados. E a gente tem os controllers. O que são os controllers? No Symfony são os próprios controllers e os services, que são as entidades lógicas que recebem o processamento de um HTTP, no caso do controller via rota, e devolve, no caso do controller, por uma response. E a view? O que é a view? No caso do Symfony, a gente vai ter os templates em Twig. Então, um controller, para exibir o que o usuário precisa, acessa a model, faz a consulta que precisa, transforma esses dados utilizando um services ou a própria estrutura do controller e devolve isso num template de Twig. Agora fica fácil da gente entender por que o Symfony é um MVC. Então, para criar um projeto do começo, eu vou até a documentação do Symfony, escolho aqui o método que eu quero para criar a minha estrutura inicial, no caso o Composer, por exemplo. Vou executar o Composer aqui no meu terminal para criar um projeto chamando de projeto real ou Real Project. Feito isso, vou abrir o projeto no PHP Storm. O PHP Storm vai indexar o meu projeto para poder oferecer diversas funcionalidades. Eu vou configurar o meu PHP Storm para entender o Symfony. Venho lá em PHP, Symfony, configuro para habilitar o plugin, ok. Ele vai rodar toda a estrutura para entender todo o meu projeto. Preciso criar aqui, na hora, eu abro o .env e faço uma save dele com .env.local. E já configuro para acessar o meu banco de dados. Isso tudo eu vou tirar, deixo essa documentação só lá no .env. Eu escrevi errado. É MySQL. Na documentação, vou até o Doctrine, monto a estrutura
do banco de dados da minha máquina. Esse projeto vai ter um nome de Real Project. O password é o mesmo do projeto anterior, porque é o mesmo banco de dados. Ou melhor, o mesmo servidor, e o usuário é o mesmo do projeto anterior. Feito isso, agora que o meu ambiente já está planejado, eu começo agora a criar as entities. Então, eu venho aqui no terminal e vou rodar o maker, só que não vai funcionar. Então, Symfony console make. Não tem o make. Então, eu preciso procurar na documentação como instalar o Symfony make entity. E eu preciso instalar esses pacotes. Depois, esse pacote, Maker Bundle. Depois, vou tentar rodar o meu projeto. Vou acessar a pasta do meu Real Project e vou rodar um Symfony Serve. Ver se ele já está rodando ou se falta alguma coisa. Eu preciso da versão do PHP. E a documentação descreve para a gente como criar o arquivo de versão. Olha lá. Echo, no caso eu vou colocar 8.1. Opa, não é nesse diretório. Real Project, Echo 8.1. Pronto. Agora eu paro o servidor e abro ele de novo. E tento ver se o projeto agora funciona. Funcionou. Agora o projeto já vai começar a rodar. O próximo passo, então, é criar as entidades. Como eu vou criar as entidades? Pelo terminal. Como eu crio uma entidade pelo terminal? Symfony console make entity. O comando make não foi definido. Maker Bundle. Vamos instalar o Maker Bundle. De novo, Symfony make entity. Falta o ORM. De novo, console make entity. Agora vamos criar. Então vamos criar category. Não vou chamar de news category agora, vou chamar só de category. E ela tem um title. E só. E vamos criar a outra que vai se chamar news. Make entity. O nome dela é news. E a news tem a propriedade title, tem a propriedade category, que é do tipo many to one, com category, e ainda tem create at, datetime immutable. Pronto. Vamos voltar lá. News. Tem chamada que eu vou chamar de content. Esse vai ser text. E vai ter também a imagem. Vai ter também a descrição do texto completo. Full text eu não posso usar. Content full text. Pronto, criei as entities. Aqui no source eu criei as entities. Agora eu posso rodar o comando para instalar as minhas entities, o
migrations, mas agora já está na hora de eu criar os controllers. Então eu vou make controller. E o primeiro controller que eu vou criar é o public. Vou chamar de public controller, que vai armazenar as coisas que ficam públicas. Tá? Outro controller que eu posso já criar é da área administrativa, mas eu não vou fazer isso. Mas eu deveria criar agora todos os controllers, inclusive da área administrativa. Depois que eu criar todos os controllers, eu vou abrir os controllers e começar a criar as rotas. Então o public controller vai ter a rota barra, tá? E eu vou chamar ela de app home. E ele vai me devolver uma response do HTTP Foundation. E o return vai ser, olha lá, ele já criou para mim, só para adiantar, um repository de cada um das entidades. Vamos criar outro controller. Vou chamar ele de home controller. E o home controller, ó, ele já me trouxe um JSON com um path de um controller e uma rota. Esse controller precisa trazer para mim um template. Só que para trazer um template eu preciso instalar o Twig. Então, composer require Twig. Com o Twig instalado, eu vou destruir esse controller que eu já tinha feito. Public controller, vou destruir ele. E vou criar novamente. Make controller. Public controller. Agora, como eu já tenho o Twig, ele criou inclusive o index. Esse vai ser o index e esse vai ser o base. Já deixou tudo criado aqui no templates. Então, agora eu já consigo planejar como vai ser a construção, porque eu vou criar todos os controllers e todos os twigs para depois eu transformar ele no que precisa ser visualmente. E por último, eu passo dinamizando, consumindo isso no controller, porque a princípio eu vou criar os controllers só com as rotas e os twigs. A outra rota aqui, ó, essa aqui, por exemplo, podia ser home. App home. Depois eu vou montar a rota da lista de notícias. Posso pôr aqui a rota lista de notícias e o app list news underline. E aqui eu vou colocar news list. Depois, a outra rota, tenho que fazer o twig para ele também, tá? Depois, vou fazendo as outras rotas, todas elas, para eu poder conseguir acessar pelo navegador. Depois eu vou montar todos os twigs, sem consumir dado nenhum. Depois que os twigs estiverem todos montados, eu vou voltar aqui e a partir de então, aí eu começo a injetar dados nos twigs, consultando do banco e apresentar no twig. Então essa é a forma com que um projeto começa em Symfony. Nesta aula, vimos a montagem prática de um projeto. Espero que vocês tenham gostado disso tudo e até uma próxima.